Boa noite, olá, seja muito bem-vindo ao canal Inside Dólar. Eu sou o Leonardo, um trader que compartilha aqui operações, análise de mercado e principalmente a minha própria evolução no day trade. A ideia deste canal é ser transparente, mostrar ao vivo o que eu vejo no mercado, as decisões que tomo, os acertos, os erros e tudo aquilo que faz parte da realidade de quem está se desenvolvendo para viver de dólar futuro. Aqui você não terá promessas milagrosas. Vai encontrar a busca pela consistência na prática, leitura de contexto macro, análise técnica com base sólida e o mais importante, a construção de um trader profissional, de dentro para fora. Todos os dias eu entro ao vivo para operar com vocês, comentar os movimentos do dólar e registrar cada passo dessa jornada. Se você está no começo, buscando evolução ou quer trocar ideia com quem leva o mercado a sério, esse canal é para você. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem acompanhar essa jornada comigo. Pessoal, vamos lá? É o seguinte, eu vou fazer esse vídeo aqui bem rapidinho para nós podermos fazer uma análise do que aconteceu hoje com o dólar e já uma previsão para amanhã. E já mostrando um pouquinho como é que eu faço as minhas análises para ver o que aconteceu e o que poderá acontecer no dia de amanhã. Tá legal? Então, o mercado hoje de dólar abriu com gap de alta, né? Teve esse fechamento aqui na zona do 5,521. A partir desse gap de alta, você veja que o mercado aqui nos 60 minutos tentou vir buscar o ajuste logo de cara, bateu aqui no nosso justo, na paridade aqui que nós temos também aqui no 32, e subiu para pagar a nossa média, tá? E também a VWAP mensal. Da VWAP mensal ele retornou novamente para o ajuste, tentou novamente romper a média lá da VWAP, trabalhou de novo para baixo no ajuste novamente, subiu novamente mais um pouco, tocou na banda de Bollinger superior aqui, desceu novamente, veio buscar aqui, ó. Esse é importante, pessoal. O spot da Petax final, ou seja, o valor de Petax final que saiu no dia de hoje, no 5523,90. Então, 5523,5, 24, tá certo? Onde ele veio pagar aqui, tocou também na banda inferior de Bollinger aqui, tá certo? E voltou para se fechar ali na média, bem próximo da média. Se nós olharmos aqui o dia, nós vamos ver que o nosso MACD aqui embaixo, né, ele veio trazendo no histograma uma evolução para o positivo. Ó. Ele veio perdendo força de queda e veio para o positivo, tá certo? Tanto aqui, ó, a linha da média cruzou o MACD para cima. Então isso aqui já indica o quê? A tendência ainda é de baixa, mas o mercado está trazendo uma força compradora, tá? Se nós olharmos aqui o gráfico por si só de 60 minutos, temos um REG aqui de mais ou menos 26 pontos, onde ele ficou lateral, trabalhando lateral. Qual a estratégia de operações aqui? Vendo aqui na máxima, compro aqui na mínima. Mas como que eu vou saber a mínima? Bom, nós tivemos aqui a Petax final e a banda de Bollinger. Então quando você vê que a banda está se fechando nesse movimento aqui de ontem, ó, logo na abertura de hoje ele já veio fechando a banda. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo, ó, tanto a superior quanto a inferior veio se fechando, ok? Tanto que depois ela ficou lateral, ó. Vai ficar lateral, então houve uma redução de volatilidade, tá certo? E aí o mercado se travou nisso aqui. Provavelmente esperando amanhã algum indicador, tá certo? Nós olharmos aqui no diário, no gráfico diário, que é esse cantinho que eu tenho aqui à esquerda, ele vem nessa lateral trabalhando, tá? E ontem ele tentou romper a mínima aqui, ó, tá? Que ele tinha marcado no 5541. Ele tentou fazer esse rompimento ontem, tá? Inclusive voltando aqui, ó, da abertura, passou, rompeu aqui, ó, a VWAP mensal, que tá aqui a VWAP, tá certo? E depois hoje ele tentou novamente vir para cima da VWAP, não conseguiu. Tentou vir aqui para a mínima de ontem, também se travou, não conseguiu, ficou trabalhando aqui. Ou seja, nós não tivemos nenhum drive importante no mercado exterior que desse impacto. Também não tivemos nada de muito fantástico aqui no interno, no nosso mercado interno. Tá certo? Então o dólar ficou dessa maneira bem travadinho. Nós podemos ver também o seguinte, ó.
o nosso índice, se a gente der uma olhadinha para o índice, o que ele fez? No dia de ontem ele deu uma alta, né? Abriu aqui logo em cima do fechamento aqui na VWAP, ó, nessa VWAP aqui que é a nossa VWAP diária, tá certo? Teve uma força vendedora, parou aqui nesse nível nosso aqui de Fibonacci, junto com esse ajuste do outro dia anterior aqui, ó, que é do dia 21, tá certo? E aqui ele deu entrada, pá, dia 21, subiu. Vejam também aqui, ó, banda de Bollinger inferior aqui, ó, tá? Então tudo isso aqui é um indicativo de que ele pode se travar. Então a gente faz uma entrada aqui, subindo até onde? Até a nossa média de 90 períodos, tá nos 60 minutos. Veio até aqui aonde, ó? Dois níveis de Fibonacci que estão aqui, estão se cruzando. E mais essa dobra aqui, ó, da nossa banda de 3 desvio padrão, tá? Vocês podem estar estranhando um pouquinho no gráfico, mas depois eu faço um vídeo explicando para vocês esses indicadores que eu tenho na tela, tá? Começa a observar bem como que o preço se comporta quando ele toca na banda ou quando ele extrapola a banda e vem buscar um novo nível superior, tá? Então ele bateu nessa banda aqui, segurou um pouquinho, veio trabalhar aqui embaixo, foi buscar um novo nível aqui, ó. Sempre quando tem essas ondulações de banda de Bollinger, sempre quando ele fica lateralizado, o preço vem aqui e tende a trabalhar e se travar. Pode ser que ele volte tudo ou só que ele feche a volatilidade para depois sim poder romper para cima e buscar os novos níveis, tudo bem? Nesse caso, ele forçou para baixo, o índice hoje já abriu aqui perto da média e já veio para baixo de uma vez, rompeu a banda para fora, fechou para dentro novamente e aí se travou aqui, ó, não tem força para ir mais lugar nenhum, tá? Ficou trabalhando aqui, trazendo a VWAP aqui para baixo, a VWAP diária, tá certo? Então isso mostra o quê? Que nós tivemos uma força inicial do dia, trazendo o índice para baixo, né? Então a gente tem as notícias do Trump, as notícias internas do Brasil, o que está acontecendo com o real, com o nosso fiscal, principalmente o tarifaço, né? Aí vem o Lula, fala do Haddad, fala do Galip, do Banco Central, isso tudo que está movimentando o preço, tá legal, pessoal? Como nós tivemos grandes drives hoje, tá? O mercado se travou, beleza? Mostrar para vocês também uma outra tela que eu acompanho aqui. Tirar aqui do índice, vamos colocar aqui, ó, os DIs, tá? Esse gráfico de DIs que vocês estão vendo aqui, dá para ver como é que tá a movimentação dos DIs, se ele sobe, se ele desce. Por mais que ele esteja positivo no dia inteiro, a gente pode ver essa ondulação, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, os amarelos são os DIs curtos, os vermelhos os médios, os verdes um pouco mais longos e os azuis os muito longos. Tem uma legendinha deles aqui que a gente consegue ver aqui nesse cantinho, ok? Então o importante é ver essa variação, ó. O dia começou vindo para cima, lembra que o dólar veio para cima no começo do dia? Depois ele voltou a ser para baixo, deu uma forçada para baixo e ficou lateral, tá? Então isso aí a gente consegue ver o que aconteceu com o dólar, ó. Subiu, desceu, subiu e ficou lateral aqui no dia, ó. Tá ok? Isso é importante da gente estar sempre analisando, beleza? Outra coisa que a gente pode ver também que é interessante é o nosso VAP, Volatility Price, tá legal? Então o que o VAP fez? Ó, criou regiões bem fortes aqui entre o 12,5, 12,5 até o 37, 38, tá? Então isso aqui é a região que ele formou hoje aqui de maior preço. Interessante a gente analisar também o seguinte, ó, ele criou mais outra região aqui no 43,5, tá? Então, ó, 11 mil contratos aqui, tá certo? E aqui para baixo ele não fez nada. Então, ele ficou trabalhando aqui para ganhar força para amanhã ir para algum lugar, tá? Então, ele já tem uma base sólida para poder subir amanhã aqui, tá legal? Ele já marcou aqui, ó, o 44. Então, o 44 amanhã pode ser um número muito importante para nós, tá legal? Se você for ver, o 44 bate com o pivô de hoje, tá? Então, o pivô, o ponto de pivô, tá lá no 43,5. Então,
o mercado já fez aqui, ó, uma trave 43,5 e 44, tá? Então isso aqui já dá para ver o que o mercado já aprontou. Tirando o VAP aqui da tela, vamos ver aqui o geral novamente. O que eu estou esperando para amanhã, tá? Obviamente que vai depender muito da abertura e da madrugada. Eu nunca faço uma leitura fixa, tá? Eu não tenho viés fixo, tá? Então vai depender do que vai acontecer amanhã na abertura. Se amanhã tiver um drive na madrugada e me trouxer uma abertura já aqui para cima, eu tenho o primeiro ponto aqui, ó, do VTC no 558, que vai segurar, tá junto com a minha média aqui intermediária, tá? Então tem uma média curta, uma média intermediária e uma média longa, ok? Então aqui é um lugar que ele pode se travar um pouco, pode se travar aqui também na VWAP mensal, tá legal? Voltar aqui e se travar novamente, e aí nós temos uma média longa, então aqui nós temos muita dificuldade para ele subir. E não é provável que ele venha subir de uma vez. O que pode acontecer? Ele abrir com um gap aqui, trabalha nessa região, dá um toque e despenca. É mais provável que ele volte a trabalhar e testar aqui o fundo do que realmente ele subir e rasgar tudo para cima, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha média intermediária está inclinada, a minha média longa está inclinada, a minha VWAP mensal está inclinada, tá? Então são 3 pontos aqui de análise que nós temos que tomar cuidado, tá legal? Vai ser difícil para ele passar aqui, ó, tá? Tá legal? Então aqui eu tenho a VWAP, desculpe, essa aqui é a semanal, aqui eu tenho a mensal, tá? E aqui a VWAP diária, que tá aqui, ó, pequenininha. Tudo bem? Então vamos ficar de olho aqui, que esse preço está aqui. O MACD me mostra para cima, mas ele pode muito bem equalizar lateralmente aqui e voltar a descer, tá? Então vamos ficar bem esperto aqui, ó. Por que eu estou dizendo isso? 3 minutos lateral, 5 minutos lateral, 10 minutos subindo. Mas o mercado no dia todo ficou lateral. Então amanhã vamos esperar o drive para ver o que acontece. Dando uma olhada rápida aqui na agenda do dia de hoje, tá? O que é importante nós darmos uma olhada na agenda? Pedido de seguro-desemprego deu uma reduzida novamente. As permissões de construção se mantiveram no mesmo nível, tá? Agora, um dado importante para nós aqui, ó. O PMI do S&P composto aumentou, o PMI global de manufatura, tá? Caiu um pouquinho, e o PMI de serviços, que esse aqui é o mais importante PMI dos Estados Unidos, aumentou para 55,2 para 52,9, tá? Outro dado importante, vendas de novas casas, tá? Se manteve, teve uma leve alta. Vendas de novas casas mensal, esse dado é muito importante, estava menos 11, foi para mais 0,6. Ficar muito esperto. Isso quer dizer o quê? Que a economia americana vem se mantendo forte e resiliente. Apesar de tarifaços, apesar de forçar o dólar a vir para baixo as cotações, o DX, tá? A economia continua forte. Isso quer dizer o seguinte, que o mercado americano pode buscar risco. Pode buscar o risco. Então, o que a gente tem que ficar muito esperto com o dólar? O dólar abre aqui no diário, ó. Vou aumentar para a gente poder estar olhando, tá? Vamos lá. Ele veio aqui, marcou um topo aqui em cima, lateralizou e veio mostrando que quer vir para baixo, ó. 1, 2, 3, 4 dias para baixo. Segunda-feira, tentou romper o ajuste para cima, romper as máximas e, pumba, voltou para baixo com força. Então, a semana inteira ele veio para baixo. Inclusive, hoje que ele ficou lateral, ele também fechou embaixo. Então, o que é mais provável amanhã? Que ele venha para baixo e o alvo que eu vejo é esse ajuste aqui, ó. O ajuste semanal no 5557. 5557. Legal? Aliás, desculpe. 5457, pessoal. 5457. Tudo bem? Então essa é a avaliação que eu faço para amanhã.
ele provavelmente, na minha leitura, deve trabalhar para cá, ok? Tá? Ele precisa pagar esse ajuste que está aqui, ó. Ele precisa pagar esse ajuste. Eu vou deixar marcadinho aqui para a gente lembrar, tá? Esse ajuste aqui, ele precisa vir pagar esse ajuste. Ou pode acontecer também o contrário, dependendo de algum drive, ele também vir pagar esse ajuste aqui, ó. Tá? Beleza? São os dois alvos do mercado aqui. Na minha opinião, ele deve vir aqui para baixo, tá? Se nós colocarmos aqui o que está acontecendo com os demais indicadores, ó, o MACD aqui a gente pode ver, eu vou até reduzir um pouquinho para a gente poder ver melhor. O MACD no diário, olha aqui pessoal, tá? Ele já teve o seu extremo de compras lá e veio se direcionando para baixo, ó, o histograma mostrando para baixo e a média cruzou o MACD para baixo aqui, ó. Então isso aqui é uma força vendedora entrando, tá certo? É o que aconteceu aqui, ó, força vendedora brigando com a força compradora, mas essa semana ele veio jogando para baixo, ó. Ele está vindo para baixo, tá? Então ele trabalhou aqui porque ele furou a banda de Bollinger aqui na parte inferior, tá certo? Então ele teve que segurar um pouquinho o preço. Então mais provável na minha leitura amanhã que ele venha para baixo. Vai depender dos drives, vai depender do que vai acontecer. Por que que eu estou dizendo isso? A média curta do diário, que é essa média aqui, ó, tá? Ela está ascendente, ela está trabalhando para cima ainda da média intermediária, tá? Então, se ele vier para baixo, ele vai dobrar essa média aqui para vir para baixo. Tudo bem? Vai ficar lateral, embicando ela para baixo. Então, esse cruzamento aqui, onde o preço veio para baixo, mas a média curta está lá, tá? Então, isso aqui, ó, é um indicativo de lateralidade. É um indicativo que ele vai ser difícil ele vir para baixo de uma vez. Não espera um dia amanhã com grandes drives, ok? Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhadinha novamente na agenda para amanhã, se a gente tem algum drive. Então, amanhã a gente tem dados brasileiros que vão sair, IPCA, ok? Investimento direto, confiança do consumidor, conta corrente, tá? Isso aqui é o nacional. Nada disso aqui vai fazer preço no dólar. Nada disso aqui vai fazer preço no dólar. Tá legal? Tá? Não precisa a gente também se desesperar. Nada disso aqui vai ter preço. Dado importante americano. Ordens de bens duráveis, tá? É importante? É. Faz preço? Não. Não faz preço, tá? Isso aqui não é dados que vão fazer o preço movimentar para cima ou para baixo com força. Tudo bem, pessoal? Então vamos ficar de olho nas notícias macro, tá? Para a gente poder ter uma ideia melhor do que vai acontecer amanhã. Tudo bem? Dito isso, vamos voltar aqui para o meu gráfico mais limpo, tá? Vamos voltar aqui, vamos fechar aqui para a gente poder olhar novamente. Tudo bem? Então, pessoal, vamos ficar de olho, vamos ter tranquilidade com o dólar. Lembrando, não podemos ter viés, tá? Não temos que ter viés, temos que ver o que acontece no macro, o que acontece aqui na hora da abertura. É só com o mercado realmente valendo, depois das 9, que a gente vai ver o que vai acontecer. Tudo bem? Um grande abraço a todos, espero que seja de importância para vocês. Depois eu vou fazer mais vídeos, estamos começando aqui no canal. Vou falar de todos os indicadores que eu uso, pouco a pouco eu vou traçando aqui como é que eu trabalho. Espero ajudar vocês todos, tudo bem? Lembrando, isso aqui é para a gente estudar, é para a gente se desenvolver. Então, é uma leitura que eu estou fazendo, uma análise que eu estou fazendo todo dia para me ajudar a estudar e me desenvolver no dólar. Legal, pessoal? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.